Fala pessoal, aqui é o analista Marcos Salomão e vamos fazer a análise direto ao ponto para o índice futuro para o dia 16 de julho de 2018. Eu peço também que você curta o vídeo se você gostar e também que você se inscreva no canal, que dá muita força para a gente continuar esse trabalho. Então vamos lá na análise, começando então aqui pelo o diário, né? Gráfico diário. Então perceba aí que ele tem uma região que teve bastante briga. Deixa eu anotar aqui. Região que teve bastante briga. Percebam aqui. E por outro lado, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o índice bem esticado de uma forma geral. Ele só fez uma perna 1. Porém, ele tem também feito esse comportamento aqui. Ele acumula, aí ele sobe. Deixa eu botar isso aqui, peraí. Ele acumula e aí sobe. Aí ele acumula novamente. Acumulou aqui. E aí subiu novamente. Então ele fez esses movimentos aqui. A gente está numa região aqui de bastante briga, né? Novamente falando, uma região de bastante briga. Então é muito imprevisível, né? A gente não tem muita referência sobre o que vai ocorrer, né? Porque a gente não teve uma perna 2, uma retração, ele não teve, ele fez uma perna 1 gigantesca, tá? E aí ele não fez uma perna 2 de retração, simulando esse movimento aqui. Perna 1, deixa eu colocar aqui. Perna 1, perna 2, para então ele fazer uma perna 3. E esse movimento não ocorreu, tá? Então a gente está numa fase aqui um pouco complicada, de bastante indefinição. Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos, onde eu elenquei alguns pontos interessantes para segunda-feira. Então, primeiro, né? Aliás, vamos dar uma olhada o que aconteceu na sexta-feira, que a gente acertou todos os pontos que a gente colocou que eram importantes, a gente acertou. Então, o que aconteceu, né? Deixa eu só elencar aqui. Primeiro, a gente fez uma compra aqui, que foi uma compra dessa linha aqui do 76.200, mais o trade do ajuste. O ajuste estava aqui também nessa região, tá ok? Então a gente fez aqui, nesse ponto aqui, fez uma compra e deu certo. Depois ele voltou, rompeu e aí mais um ponto aqui interessante que foi o ajuste, a volta do ajuste, tá? Beleza, depois da volta do ajuste a gente já tinha colocado esse ponto aqui que foi bastante interessante, foi o 75.825. Também um ponto aí que deu bastante gain. Beleza, depois ele fez aqui um acúmulo nessa região aqui, e aí ele rompe para cima, só que quando ele pega aqui o 77.000, foi um outro ponto que a gente tinha dado, ele também recua um pouco, aí ele começa a acumular, começou a acumular, e aí sim ele faz um rompimento, tá? Beleza. Então, isso aí foi o panorama que aconteceu. Então, o que a gente tem para segunda-feira, dado esse cenário? Primeiro, vamos trabalhar com cenários. Se o índice, né, ele abrir estável, então aqui no 77.000, a gente vai entrar numa compra, tá? Porque é bem provável que os players eles defendam esse ponto, tá ok? Então a gente vai fazer uma compra de 25 a 50% da mão, tá ok? Beleza. Ainda nesse cenário, defendendo esse ponto aqui, aí a gente completa a mão na máxima do dia. Rompimento da máxima. Vamos ver qual foi a máxima do dia? Vamos ver esse pontinho aqui. Então a gente tem aqui o 77.195. Esse aqui foi qual? O 77.190. Beleza. Então aí a gente vai, primeiro aqui, se abrir estável, acima dos 77.000,
batendo no 77 mil, a gente faz uma compra de 25% a 50% da mão. E aqui, no 200, a gente completa a mão. Aí a gente dá uma olhada no book, de ofertas para ver onde é que estão os lotes grandes, e aí a gente coloca acima fazendo uma compra completando. Ou então, se não bater aqui no 77 mil, a gente entra com 100% da mão aqui no rompimento da máxima de sexta-feira. Tá ok? Beleza. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, vai que ele abre aqui, nessa região aqui. Se ele abrir abaixo dos 77 mil, esse 77 mil continua sendo uma resistência. Então, a gente vai vender aí de 25% a 50% da mão, tá ok? Por outro lado, esse 76,200, essa linha aqui, também é uma compra. Por quê? Porque o que era resistência virou suporte, tá ok? Como ele rompeu essa região, teve uma briga e rompeu, a gente também entra com 25% a 50% da mão. Um outro ponto interessante também é essa região do 75.825, que era um ponto aí que já foi resistência, já foi suporte, tem briga e foi aí a mínima de sexta-feira foi no 800. Então a gente também entra aqui numa compra de 25% a 50% da mão. Tá ok? Fora isso, tem o trade do ajuste que tem funcionado bastante. Então fiquem ligados porque são pontos interessantes, tá ok? Bem, um último cenário, dizendo ainda que o índice abriu nessa região aqui, que está em vermelho, e ele começa a acumular, faz esse acúmulo aqui, vamos colocar, ele começa a acumular, a gente vai entrar também no rompimento desse carinha. Tá ok? Do 77 mil novamente. Então, abriu o índice abaixo dos 77 mil e ele começa a acumular, ele faz até um movimento similar a esse aqui, tá ok? Aí a gente entra novamente na compra para o rompimento dos 77 mil, tá ok? E posteriormente aqui também na máxima do dia, tá? De sexta-feira, tá bom? Então, são esses os pontos, tá? A gente está com uma perna 1 bem esticada, uma perna 1 na compra, e a gente está aí numa região de bastante briga. Então, a gente tem que ter atenção, dar uma olhada no book, tá ok? E fiquem na manha. Se o índice estiver lento, evitem operar. Façam apenas operações pontuais, onde você tem certeza, quer dizer, certeza não, onde você tem uma alta probabilidade de gain. Não entre no meio do caminho, porque quando o índice está bastante lento, aí consome o nosso psicológico e consome o nosso financeiro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva. Apenas 50% das pessoas que visualizam esse vídeo do Direto ao Ponto são aquelas que estão inscritas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que é bastante importante. E também, se você tiver comentários, melhoria, crítica, dúvida que você tem dessa análise ou de qualquer outro tópico, pode escrever também nos comentários que eu leio todos e também respondo a todas as perguntas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, boa sorte e até segunda.